Oi gente, tudo bem? Eu sou Shellen Galdino, sou aqui professora de Serviço Social para concursos, também sou assistente social e hoje eu quero comentar com vocês brevemente sobre a nova Lei 13.984 de 2020. Essa lei, gente, ela é uma lei que traz novos dispositivos para a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. E essa nova lei vai trazer medidas protetivas de urgência, as famosas MPUs, que obrigam o agressor. O que vai trazer essa lei? Vamos conferir aí na tela agora. Essa lei ela vai dizer o seguinte, né, que a Lei Maria da Penha, ela passa a obrigar o agressor a frequentar centros de educação e de reabilitação e a ter acompanhamento psicossocial. O artigo 2º vai dizer que o artigo 22 da Lei Maria da Penha, ele agora vai ter duas novas medidas protetivas de urgência. A 6, que obrigam nesse caso o agressor. A 6, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. 7, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo. Bom, essa lei, gente, ela traz essas novas formas de proteger a mulher, obrigando, né, ou determinando que o agressor participe de chamados grupos reflexivos ou grupos de acompanhamento psicossocial, que a lei ela não deixa tão claro como que vai funcionar, qual vai ser o órgão competente, responsável pela execução. Obviamente, isso deve ser regulamentado posteriormente, mas o fato é que a lei traz a necessidade de uma reeducação, de uma reflexão desses agressores. De certo modo, é importante ressaltar a importância desses novos dispositivos, porque até então a Lei Maria da Penha, enquanto mecanismo legal punitivo, né, ela trazia questões educativas, preventivas, mas nada relacionado muito ao agressor, era mais para a sociedade de forma geral. Então a gente tem que avaliar todos os impactos que essas medidas podem trazer. Eu acho que o primeiro impacto é esse, assim, como vai ser operacionalizado, como vão funcionar esses grupos, quem serão os profissionais responsáveis, qual vai ser a dinâmica utilizada, porque aí é que está o perigo. Pode ser uma abordagem que considere a violência uma forma patológica, certo? E ser agressor, né, de mulheres não é uma doença, é um processo cultural, é um comportamento, é um agir ético-moral. Então, qual vai ser a abordagem desses grupos, desses processos, desse acompanhamento? Eu acho que isso precisa ficar claro para os profissionais. A priori, também não ficou determinado se essa medida ela vai ser obrigatória a todos, se vai ser uma forma de aliviar a pena, se o agressor terá o direito de não participar desses grupos reflexivos, porque a gente sabe que um problema, de fato, às vezes que ocorre, né, com os agressores da Lei Maria da Penha, é que mesmo após a agressão e mesmo após a denúncia, a punição, o cumprimento de pena, muitas dessas relações entre o companheiro e a companheira, ou entre o pai e a filha, né, que a gente sabe que a Lei Maria da Penha também aborda esses casos, elas não acabam, essas relações elas continuam. Infelizmente, vários números mostram que as mulheres, algumas delas ainda permanecem por uma questão de dependência psicológica, de dependência financeira, de fato, talvez de projetos de vida, de autonomia, enfim, não cabe a nós julgar. O que cabe é refletir, né, por que se continua esse relacionamento. E talvez nesses casos que, se a gente pensar, né, que o sistema penal ele deve punir o crime e não a pessoa, talvez seja interessante pensar e fazer refletir com esses agressores que eles se reconheçam enquanto agressores. O que acontece? Em muitos casos que ocorre a violência doméstica e familiar, que é enquadrada a Lei Maria da Penha, às vezes a mulher ela não visualiza,
ela não reconhece que é uma vítima de agressão, e às vezes o agressor também não reconhece esse lugar do agressor, daquela pessoa que tem o poder da força física, material, simbólica, enfim. Uma outra questão que eu acho que a gente precisa refletir enquanto profissionais que atuam numa política como a política de assistência social, que é uma política que visa promover os direitos e também trabalhar com as violações de direito, é que infelizmente essa ação proposta pela Lei Maria da Penha, ela é uma ação posterior ao ato de violência praticado. Então não se foi criado ainda mecanismos sérios e fortes para a gente tentar fazer com que essa violência contra a mulher ela nem sequer ocorra. Ou seja, que esses grupos reflexivos eles não sejam necessários após uma medida drástica da violência já cometida, mas que se trabalhe antes dessa violência ocorrer. Então nós temos, por exemplo, a política de assistência social, que poderia ter uma ampla intervenção nessa situação, né, através dos CRAS, dos CREAS, trabalhando esse processo de promoção, prevenção à violação de direitos, ou os próprios CREAS que já atuam quando ocorreu a violação. Então, centros de referência da assistência social seriam exemplos de equipamentos para trabalhar esse sistema reflexivo antes do ato acontecer, certo? Porque a assistência social, é a política de assistência, é a política de saúde através de unidade de saúde da família, é a educação a partir da escola, da creche, que está mais vinculada ao território, às comunidades, às famílias e que conhece os seus membros, né? Então seria uma possibilidade mais próxima de se trabalhar educação, certo? Para prevenir a violência doméstica e familiar. Do mesmo modo, se a gente pensar para equipamentos que vão receber a mulher após a violência ter ocorrido, como o caso de delegacias especiais, ou mesmo de varas especializadas da Justiça, ou então de defensorias públicas ou do Ministério Público, são serviços que muitas vezes, infelizmente, ainda não possuem equipe preparada, capacitada e especializada para receber aquela mulher naquele momento que ela está indo, né, fazer uma denúncia. Geralmente, muitas mulheres nem sequer chegam a denunciar por medo de todo esse sistema burocrático, esse procedimento burocrático fechado que muitas vezes não é preparado para receber aquela denúncia e acolher aquela mulher que sofreu violência doméstica ou familiar. Do mesmo modo, como está o investimento, né, no nosso canal de denúncia 180? Existem relatos que é um canal demorado muitas vezes para se fazer denúncia, às vezes se demora 10 minutos para poder a mulher receber um atendimento, e pode ser que durante esses 10 minutos ou ela desista de fazer a denúncia, ou mesmo, gente, ocorra alguma outra fatalidade, né? Então a gente precisa pensar, claro, tem que ter medidas após a violência ocorrida, fazer esses processos reflexivos, esse grupo, esse acolhimento psicossocial, observando obviamente qual vai ser esse processo, mas também é preciso investir cada vez mais em processos que antecipem esse tipo de violação de direitos, né? Já que a gente entende que defender a mulher é um ato de defesa dos direitos humanos. Então, quais são os mecanismos que nós estamos trabalhando para prevenir a violência doméstica? A gente tem visto experiências como a patrulha da Lei Maria da Penha, ou mesmo a Lei Maria da Penha das escolas, mas que ainda são muito frágeis. Em termos, né, até do próprio Centro de Referência das Mulheres, da Casa da Mulher Brasileira, como têm sido os investimentos públicos para atender essas mulheres que são vítimas de violência. Então, obviamente, eu saldo qualquer avanço legal que a gente tenha na Lei Maria da Penha, mas como professora, como mulher, eu tenho, assim, o dever histórico, né, de problematizar outras questões que ainda nós mulheres e nós sociedade, nós profissionais, estamos em busca, né, para defender, garantir, viabilizar melhor todos os direitos das mulheres.
tá? Então fica aqui a reflexão, a título de conhecimento, a nova lei. Vai estar aqui nos comentários o link da lei para vocês acessarem. Digam aí o que vocês acharam dessa lei nos comentários, tá? E não se esqueçam de curtir esse vídeo se gostaram, tá? E se inscrever no nosso canal. Um beijo, gente, e até a próxima!